Então, essa aula aqui eu vou dar uma explicaçãozinha básica dos fundamentos do raciocínio lógico, para a gente entender como que a gente vai fazer lá a parte de negação e equivalência, que também é uma das partes do raciocínio lógico, né? Tem bastante coisa aí dentro de raciocínio lógico, bastante coisa abrange aí quando eles pedem raciocínio lógico, né? Mas isso é um assunto que constantemente cai, que é eles pedirem eles te dão uma frase e pedem uma frase equivalente ou uma negação, né? Uma frase oposta àquela que está no enunciado. E aí existem algumas regrinhas do raciocínio lógico que ajudam a gente a resolver esse tipo de questão. Então, primeira coisa a gente tem que entender, os pontos básicos ali do raciocínio lógico, é entender, saber, conhecer o que é uma proposição lógica, né? A proposição lógica, ela vai ser qualquer tipo de declaração, de sentença, que vai ser composta, pode ser tanto por palavras, que é o mais comum, né, que é o que formam as frases, ou ela pode vir também em formato de símbolos, né, geralmente símbolos matemáticos, mas geralmente vai vir por palavras, né, e ela vai possuir um valor, né, seja tanto um valor verdadeiro quanto um valor falso, né. Eu posso ter uma proposição falando que amanhã não irá chover, né, é um valor falso, não, né, não irá chover. Ou eu posso falar que hoje eu estudei bastante. Então, é um valor lógico verdadeiro. Então, basicamente, proposição é uma frase, tá? Uma frase curta ali que ela tenha um sentido e tenha um valor, seja ele verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, quando a gente afirma que o Sol é maior do que a Terra, estamos diante de uma proposição verdadeira, né? É uma afirmação, é uma verdade, né? O Sol realmente ele é maior do que a Terra. Agora, uma outra preposição seria no formato de símbolo, falar que é o 2, aí o símbolozinho aqui de maior que 7. Aí isso seria uma preposição falsa, né? Porque, na verdade, 2 não é maior do que 7. 2 é menor do que 7. Então, aqui nesse caso aqui, essa preposição seria um valor falso. E essa daqui do Sol é maior do que a Terra é uma verdade, verdadeiro. Então, as preposições ela tem valores lógicos, né? Verdadeiro ou falso. Então, aqui nesse exemplo, né? Nesse primeiro exercício aqui para a gente fixar. É correto afirmar que na relação dada são sentenças apenas os itens de número. Então, aqui a gente tem 6 sentenças, né? 6 frases. O que a gente pode realmente afirmar que é uma sentença, né? Que é uma proposição. A1 fala assim, ó, 3 mais 9 é igual a 12. Então, 3 mais 9 é igual a 12. É uma preposição, aqui ela tem um sentido de verdade, poderia ser o sentido de falso, mas aqui é no sentido de verdade, mas ela é uma preposição, né? Então, a primeira estaria certa. Pelé é brasileiro. Ok, também, né? Tá falando, é uma preposição, é uma declaração. Também é, no caso aqui, esse exemplo é verdade. É uma preposição, é uma sentença. Se tivesse aqui uma outra sentença aqui, Pelé é americano, seria também uma sentença, porém seria uma sentença com valor falso. A número 3, o jogador de futebol. O jogador de futebol é falso, verdadeiro, ela não tem um valor lógico, então ela não pode ser considerada uma proposição. Então ela está errada, número 3, né? A número 4, a idade de Maria. A idade de Maria é o quê? A idade de Maria é 30, né? Não tá faltando aqui um complemento. Então, ela não é uma sentença válida. A metade de um número. A metade de um número, mas também se é verdadeiro, é falso. Tem como valorar essa informação? Não tem. Então, ela não é uma proposição válida. A sexta. O triplo de 15 é maior do que 45. O triplo de 15 seria o quê? Seria 45. É maior do que 10.
Sim, 45 é maior do que 10. Então, é uma sentença que tem uma informação completa e o valor dela é verdadeiro. Então, aqui nesse exemplo, a gente teria como sentença a número 1, a número 2, a número 6. Tá? Seria a letra A. Então, agora que a gente sabe o que é uma proposição, né, são coisas com valores, seja verdadeiro ou falso, a gente vai ver o que é uma proposição simples e o que é uma proposição composta. A proposição simples, ela não pode ser dividida em outras proposições, né? Então, por exemplo, Carlos é brasileiro. Não tem como dividir. Essa informação, se eu quebrar ela, eu deixo de ter uma proposição. Ana não gosta de samba. Também não tem como dividir isso. Então, ela é uma preposição simples, tá? Essa parte aqui é um sujeito, né? Aqui ela tem um valor, no caso aqui ela está negando essa preposição, por isso que ela tem um não, e uma ação, né? No caso aqui, gostar de samba. Aqui no caso do Carlos, aqui é um estado, né? Ele ser brasileiro. Então, isso é uma preposição simples. Agora, uma preposição composta, ela é formada por proposições simples e ela tem conectivos entre elas, né? Então, por exemplo, deixa eu mudar aqui. Faz frio hoje e chove lá fora. Então, aqui eu tenho duas proposições simples, formando uma proposição composta e um conectivo aqui no meio. Conectivo e, que é o que liga essas duas proposições. Então, além de fazer frio lá fora, além de fazer frio hoje, está chovendo lá fora. Né? Então, eu tenho duas informações que eu poderia muito bem quebrá-las, né? Posso somente usar essa informação, faz frio hoje, e eu posso usar somente essa informação, que chove lá fora. Seria preposições simples. Quando elas são juntas, são preposições compostas, e quando a gente tem preposições compostas, a gente tem que saber identificar elas, né? Poder separá-las, e geralmente elas vão ter o conectivo, que é o que liga uma proposição com a outra. Então vamos para um outro exemplo. Ou te darei um beijo, ou te darei um tapa. Né? Então, aqui a gente tem também duas proposições. Aqui no caso, deixa eu só marcar a preposição. Então, te darei um beijo. E a outra preposição é te darei um tapa. E aqui elas estão unidas pelo conectivo ou. A gente vai ver a lista desses conectivos, quais são eles, mas esse conectivo ou é um conectivo também, tá bom? Então, a gente tem que saber identificar os conectivos e as proposições. Saber que saber identificar as preposições simples dentro de uma preposição composta. E os conectivos também. Agora a gente vai falar sobre os conectivos. Né? Os conectivos são utilizados para unir proposições simples e criar proposições compostas. Então, quais são os conectivos que a gente tem no raciocínio lógico? A gente tem o conectivo e, conectivo ou, conectivo se, então, o conectivo ou, que é esse que teve no exemplo de cima, e o conectivo se somente se, tá? E eles têm símbolos, né? Geralmente, quando a gente faz esse tipo de exercício, a gente pode montar eles com símbolos para ficar mais rápido, né? Por exemplo, aqui, você pode encontrar nos exemplos de livros, por exemplo, o que ele faz? Uma preposição, ele vai dar uma letra, né? Então, essa preposição aqui, vou chamar ela de P. Essa outra preposição aqui, eu vou chamar ela de Q. Uma letra qualquer. Aqui eu vou usar P e Q. E o conectivo E, como é que eu vou simbolizar ele? Com esse símbolozinho aqui.
Então, ó, faço esse daqui, tá? Então, esse daqui seria uma forma de estar reescrevendo essa frase só com simbologia, tá? Se eu fosse fazer essa daqui de baixo, ficaria o te darei um beijo, o prepositivo P, te darei um tapa, prepositivo que, e o ou é o V com tracinho embaixo. Então, eu reescreveria essa frase dessa forma, P, o V com tracinho embaixo, que. Tá? Só para eu saber que é uma, estou falando aqui, uma preposição ou outra preposição. Então, existem essas simbologias também. Geralmente, nas provas da VUNESP, a gente não tem visto com simbologia, não. Tá? Nada aparecendo na simbologia, não. Mas é interessante saber também a simbologia e até ajuda algumas coisinhas. Por exemplo, se aparecesse simbologia, como que eu uso, né? Para saber que esse daqui é a simbologia do E. Eu lembro porque o E a gente pode colocar um chapeuzinho nele, né? Então, eu lembro que esse V ao contrário é a do E. Como que eu lembro a simbologia do O, né? Porque esse daqui ele parece a letra U, né? Então aqui eu colocaria mais o O na frente e ficaria o OU. Então eu lembro que o Vzinho é do OU. Então, ó, aqui, então essas são as 5 simbologias, os 5 conectivos que a gente tem no raciocínio lógico. E aqui alguns exemplos, né? Então, vou à praia e ao shopping, vou comprar uma televisão ou um computador, ou vou comprar um PC ou vou comprar um tablet. Conectivo se então, como é que a gente usa? É o se no começo e então no meio, mas é o mesmo conectivo. Se for manga verde, então tem que ser grande. Então, conectivo se então. Sou brasileiro se e somente se nasci no Brasil. Nesse daqui, ó, do se, falando aqui dos conectivos, o que a gente mais está habituado, o que mais está habituado a ser cobrado em prova são os 3 primeiros. O e, o ou e o se então, tá? Os outros, acho que até bobagem a gente estudar eles, porque é muito pouco cobrado, tá? Eu mesmo estudo muito pouco eles, porque é 1% aí, 2% que cai isso. E geralmente quando eles querem fazer uma prova de um nível mais difícil, que eles vão colocar esse tipo de conectivo. Mas na nossa, dificilmente eu acredito que caia. Aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui, por exemplo, esse daqui, ó, se então, como é que eu reescreveria, né? Se eu tenho uma parte do conectivo no começo, uma parte no meio, como que eu escreveria em simbologia, né? Eu vou utilizar essa parte aqui, ó. Manga verde, se for manga verde, vai ser minha primeira preposição. Tem que ser grande, vai ser minha segunda preposição. E aí eu vou colocar o sinal do se então no meio. Se eu vejo esse sinal do se então, eu já sei que eu tenho que começar se aqui no começo, tal, que é a preposição que, P, então, tal, que vai ser a preposição que. Tá? Ó, então aqui embaixo tem um exemplo também de como reescrever, né? Do que eu já tinha falado lá. Ó, podemos reescrever a primeira preposição, né, que é essa daqui, do vou à praia e ao shopping, da seguinte forma. Vou à praia e ao shopping. Então, vou à praia é o prepositivo P, vou ao shopping é o prepositivo que, e o conectivo e, que é o chapeuzinho. Então, ficaria assim, uma reescrita, tá? Então, basicamente, a parte de conceitos para a gente fazer as negações, equivalências, as frases, elas vêm nessa estrutura. Então, agora, conhecendo a estrutura da frase, a gente vai conhecer a negação.
tem essa negação aqui, é um outro ponto ainda que não é da negação da frase, é a negação da preposição. Então, por exemplo, se você tem uma frase, uma preposição aqui, ó, vou à praia, né? Então, eu quero negar essa preposição. Como que eu nego? Vou colocar um não, né? Não vou à praia. Não vou à praia. Neguei a minha preposição, tá? Então, negar uma preposição é isso. A gente vai ver que nas fórmulas para a gente fazer equivalência e negação, às vezes a gente vai ter que negar uma preposição da forma original que ela veio. A gente precisa inverter o valor, tá? E essa negação é mais nesse sentido de inverter o valor, porque ela pode vir já no sentido negativo, né? Por exemplo, não vou ao shopping. Não vou ao shopping. Então, se a frase veio nesse sentido original e eu preciso negá-la, como que eu nego não vou ao shopping? Eu arranco não. Vai ficar somente vou ao shopping, tá? Então, negação é a inversão do valor. E para isso existe uma simbologia também, que pode ser tanto essa letrinha L deitada, ou mais usual é o tiozinho, né? Então, por exemplo, como que ficaria aqui, ó? Alex é engenheiro, minha preposição P. Como que eu nego? Então, ó, fica não P, né? Ou seja, o tracinho e o P. Não P. Ou seja, Alex não é engenheiro. É a minha negação dessa frase original. Agora eu quero negar a preposição que. Tiago não é brasileiro. Então ficaria não que na tracinho de não e o que. Tiago não é brasileiro. Qual que é a inversão desse valor? Tiago é brasileiro. Então essa é a forma de negação de uma preposição. É a inversão do valor dela. Agora a gente vai entrar nas formulazinhas para fazer equivalências e negações, que é o que a gente encontra nas provas da banca. Até aqui a parte de conceitos está tranquilo? Querem perguntar alguma coisa? Está tudo claro? Então vou seguindo. Então aqui, ó, para começar, a gente vai falar de equivalências lógicas, né? Qual que é o conceito disso? Quando as preposições elas são equivalentes, elas podem ser substituídas uma pela outra, pois representam na lógica a mesma situação. A equivalência lógica, na maioria das vezes, elas vão se referir ao conectivo se então, tá? Então, sempre quando ele pedir equivalência, ele vai estar trazendo uma questão de se então. Então, a gente vai estudar como a gente vai fazer a equivalência do se então. Eu falo 99% das vezes, porque às vezes ela pode trazer o contrário, né? A gente vai ver aqui quando a gente fazer a equivalência do se então, a gente vai ter como resultado um conectivo ou no lugar do se então, né? E o que a banca pode fazer? Ela pode, em algumas questões, ela pode vir com o conectivo ou, pedindo a negação do conectivo ou, e a resposta vai ser um se então. Tá? Então, na verdade, vocês vão estar fazendo a questão no sentido contrário, né? Primeiro a gente vai aprender a converter o se então para ou, mas pode vir na questão pedindo a equivalência do ou e você vai convertê-lo para o se então, tá? Então a gente vai ver, vamos ver na prática como é que fica isso. Então, qual que é a fórmula que eu utilizo passo a passo para fazer a equivalência do conectivo se então, né? Primeira coisa, vai ser identificar no enunciado que está sendo pedido equivalência, tá? Ele pede explicitamente no enunciado falando sobre equivalência. Equivalência que é uma igualdade. Isso é importante aqui no meu macete você lembrar do sinal de igual associando a equivalência. Por quê? No segundo passo, a gente pode ter duas respostas, tá? Então, ó, esse tracinho aqui, ó, cada tracinho do igual, você vai lembrar que é duas. Você tem duas fórmulas para achar a equivalência do se então, tá? Quais são essas fórmulas? A primeira fórmula aqui
eu nomeei aqui, ó, eu imagino um francês falando noir, no, tá? Importante isso, vocês vão fixar. Imagina um francês falando no, noir, no. E a segunda fórmula, né? Uma fórmula para cada tracinho do igual. A segunda fórmula, eu nomeei ela de bagunça total. Vocês vão entender por quê. Tá? Primeira fórmula, né? A do no, noir, no. Então, francês no. Como que fica? A gente nega. Na verdade, esse no é um não, né? De negação, é um não. E o ou é o conectivo ou. Então, ó, você vai negar a primeira preposição e vai trocar o conectivo se então pelo conectivo ou. Tá? Então, essa é a primeira fórmula. Então, imagina lá que a gente tem a nossa... Vamos fazer a nossa preposição aqui de forma simplificada, né? Você tem lá uma preposição P, conectivo se então, e uma segunda preposição que. Então, por esse primeira fórmula, como que ficaria? Não, ou seja, não é negar a primeira, né? Que ele está aqui em primeiro lugar, o não. Então, é não, P, ou seja, você vai inverter o valor da primeira preposição, e o ou vai no lugar do se então. Então, ou seja, aqui onde seria um se então, reescrever na frase, vai ser o sinalzinho do ou, vai ser o conectivo ou no lugar. E depois, o que? O que eu faço com o que? Tem mais alguma coisa aqui na fórmula? Não. Então, significa que você vai reescrever o que, tá? Então, ela fica assim. A gente vai ver na prática lá com as frases completas, né? Mas aqui com a forma simplificada, você já consegue também já assimilar. Então, a primeira preposição você nega, inverte o valor dela. O conectivo você vai trocar do se então para ou. E a segunda preposição você só repete. E aí você aqui no resultado você já tem uma equivalência do se então, tá? Essa é uma forma. E tem a outra forma também, tá? A segunda forma que é a bagunça total aqui. Por que bagunça total? Vamos pensar aqui nossa primeira preposição de novo, nossa primeira frase aqui, ó, que é uma preposição, conectivo se Felipe, então, segunda preposição. Oi. interrompendo você. Nesse primeiro aí, você falou nega a primeira preposição. Isso é apenas inverter o sentido, porque se ela já estiver negada, eu só inverto, né? Isso, é. Ah, tá. Sempre quando eu falar de negar a preposição, entenda de inverter Inverter. o Tá bom. sinal, o sentido lógico dela. Isso aí. Aí aqui na segunda fórmula, né, na fórmula da bagunça total, por que a bagunça total? Ó, a gente troca as preposições de lado do conectivo, né? Então, ó, o P tá para trás, vem para frente. O que, não, falei errado, né? O que tá para trás, vem para frente. O P tá para frente, vai para trás. Troquei de lado os conectivos, né? Mantenho meu conectivo, troco de lado e faço a troca dos sinais, né? Então imagina que vou negar os dois lados. Aqui eu coloquei como troca de sinais porque se a de cima aqui tiver positivo, vai ficar embaixo negativo. Se já tiver negativo, vai ficar positivo, tá? Então você bagunçou tudo ali. O que era positivo virou negativo, o que era negativo virou positivo. A frase que estava atrás vem para frente, a frase que estava na frente vem atrás. Por isso que eu chamo de bagunça total isso, tá? A gente vai aplicar essas duas fórmulas na prática para vocês verem, mas é mais fácil até entender assim, né? Na forma simplificada aqui das expressões. Então, essa daqui é a segunda forma de igualdade do conectivo se então, tá? Então, a gente pode fazer uma equivalência do se então, utilizando essas duas fórmulas. A fórmula do no ou a fórmula da bagunça total, tá? Vamos fazer isso na prática, então. Aí vocês podem me perguntar, qual fórmula que eu devo usar? Né? Não tem como a gente saber qual fórmula que a gente vai usar. Quer dizer, não tem como você saber antecipadamente.
Como você vai saber qual fórmula que você vai usar? Procurando nas respostas o resultado da sua fórmula, tá? Por quê? Por exemplo, se for essa primeira fórmula do no, você vai ter que ter na resposta alguma coisa com conectivo ou, né? Então aqui, ó, por exemplo, aqui, onde tem conectivo, olhando aqui esse exercício, é um exercício que pede equivalência do sim, então. Então, primeira coisa, você já vai olhar aqui se tem o ou, né? Ó, aqui ele está com conectivo sim, então. Deixa eu marcar com marca-texto. Ó, aqui é um sim, então. Na letra B é um sim, então. Na letra C é um sim, então. Na letra D é um ou. Lembre-se que o ou, ó, o ou é diferente, é um conectivo diferente do conectivo ou, tá? Assim como não confundam também o se somente C com o se então, tá? São 5 conectivos diferentes um do outro. Então aqui se a gente está falando do ou, aqui ele está com o ou na letra D, e na letra E, o imposto sobe sempre que a receita fiscal aumenta. Nem tem um conectivo aqui, tá? Então olha só, aqui a gente já elimina a letra E, porque ela nem tem um conectivo. Tem que ser um daqueles 5 conectivos. Não tem. A letra D, a gente já vai eliminar, por quê? Porque, ó, minhas respostas quais são? Ou são essa daqui, ó, que vai ser essas duas com asterisco. Então, ou ela vai ter que ter um ou na resposta, que é o Vzinho, ou ela vai ter que ter um sim, então, na resposta. Não tem nenhuma resposta que vai me dar um ou. Então, essa letra D, ela também está eliminada já. Antes de fazer qualquer fórmula, você já eliminou duas alternativas. Então, aqui sobrou o quê? Só respostas com se, então. Então, aqui você já consegue entender que você vai utilizar quais das fórmulas para resolver esse exercício. Você vai ter que usar a fórmula da bagunça total, porque ela vai te dar uma resposta com se, então. Não adianta você usar a fórmula do no, porque a fórmula do no ela vai te dar uma resposta com o final ou, com o conectivo ou. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui agora. Né? A gente já sabe agora qual exercício, qual das fórmulas que a gente vai usar. Opa, apaguei demais aqui. A gente já sabe qual fórmula vai usar, então vamos fazer, já vamos começar já pela fórmula certa, que é a fórmula aqui de baixo. Né? Então, deixa eu ler o enunciado primeiro. Né? Um economista afirmou no telejornal que seus impostos não sobem, então a receita fiscal não cresce. Do ponto de vista da lógica, uma frase equivalente a essa então, ó, ele está falando, ele te deu a frase, né? Te deu aqui todo o enunciado, que é essa frase aqui. Se os impostos não sobem, então a receita fiscal não cresce. E falou que quer uma frase equivalente, né? Então, vamos achar uma frase equivalente. Aqui a gente já identificou que o conectivo é o se então, né? Ó, aqui tem o se, aqui tem o então. Primeira coisa, identificou os conectivos. Segunda coisa, vamos separar as preposições. Quem é o P, quem é o Q aqui? Ó, os impostos não sobem. Vai ser minha letra P. Né? Então, essa partezinha aqui é minha letra P. A receita fiscal não cresce. Vai ser minha letra Q. Vai ser minha segunda preposição. A receita fiscal não cresce. Beleza. Já tenho meu P, já tenho meu conectivo, já tenho minha letra Q. Qual que é a fórmula da bagunça total? Inverte tudo e inverte os sinais. Então, ó, só vou manter aqui o conectivo, que é o se então. Agora eu inverto, ou seja, a frase de trás, que é o P, ela vai vir para frente. E eu vou inverter o sinal do que. Vai ficar não que, o oposto do que. Então, aqui a minha frase que, ela é
receita fiscal não cresce. Então, aqui, logo, eu vou ter que achar alguma resposta que esteja receita fiscal cresce. Logo depois disso, vai vir meu se então, meu conectivo. Então, é o se aqui no começo e o então aqui no meio. E a minha segunda preposição é o P, ele vai vir para trás, né? Então, o P vai lá para o lado de trás, invertido também, vai ficar não P. Meu P, olha meu P aqui. Quem é o meu P? Os impostos não sobem. Qual que é a inversão do valor desse impostos não sobem? Os impostos sobem. Então, os impostos sobem. Então, eu tenho uma alternativa que atende essa minha resposta. Se a receita fiscal cresce, então os impostos sobem. Letra A. Ó, a letra B. A letra B, ela inverteu o valor das preposições, né? Só que ela não inverteu os lados das preposições. Ó, os impostos sobem, ficou na frente, os impostos sobem. E aqui, ele só inverteu, que aqui na origem era os impostos não sobem. Faltou trocar de lado. Se os impostos sobem, deveria vir para trás. A receita fiscal cresce, deveria vir para frente. Por isso que ela está errada, a letra B. E a letra C fala, a receita fiscal não cresce. Ou seja, na letra C, ele só inverteu os lados da preposição, mas ele não negou as preposições. Também está errado. Então, o gabarito é a letra A. Vamos usar essa própria questão aqui para fazer aqui com o valor usar a fórmula do não ou, do no. Perguntando aqui, do jeito que a gente respondeu aqui, vocês conseguiram entender? Sim, Felipe. A única dúvida que eu tô, acho que eu também tô me adiantando também de perguntar isso. A VUNESP só pergunta se então equivalência lógica ou vai ter outros macetes para outras? De equivalência lógica, geralmente é só se então. É que nem, ó, eu vou fazer a da outra aqui, a da fórmula do no, que essa fórmula do no é como ela pode, é uma outra forma dela perguntar a equivalência do se então. Só Tá, que ela vai perguntar uma equivalência do ou, tá? Mas é igual eu falei, se ela não inverter perguntando ou, é 99% do se então, tá? É muito grande só falar do se então. tá. Eu não vejo de outros conectivos. Tá? Então, vamos fazer aqui, deixa eu apagar tudo aqui para a gente fazer e aproveitar essa questão. Vamos supor que, então, que a gente não olhou para as respostas antes, né? E aí a gente vai fazer as duas fórmulas para depois procurar qual que vai ser, qual que está nas respostas, né? Então, vou começar aqui pela fórmula do não, no, né? No. Cadê a caneta aqui? No. Então, a fórmula do no, eu tenho que negar a primeira e usar o conectivo ou. Então, eu vou pegar aqui minha preposição de novo, né? Deixa eu marcar ela aqui, ó. Meu conectivo se, então, e minha preposição 1, preposição 2. Então, aqui é o meu Q e aqui é o meu P. Então, aqui eu tenho um P, se, então, Q. E aí, ó, agora eu vou fazer o que? A fórmula do no. Eu vou inverter a primeira, ou seja, eu vou inverter o P. Opa. Vou inverter o P. Vou usar o conectivo ou no lugar do se, então. E vou repetir o Q. Beleza, agora vamos fazer isso aqui na frase, né? Vou inverter a primeira. Então, os impostos não sobem, ficaria os impostos
Impostos sobem. Vou usar agora o conectivo ou. E a segunda preposição, o que? Só preciso repetir. Ou a receita fiscal não cresce. Aí, depois que eu fiz aqui, eu vou procurar nas respostas, não vou achar ela. Não vou achar uma questão assim. Aí eu vou ter que ir para a segunda fórmula, beleza. Na segunda fórmula eu vou achar exatamente que é a letra A. Mas assim que ficaria também utilizando a fórmula do no, tá? Aí o que eu estou falando agora que pode ser lá o que eu tenho, que eu já vi já em algumas provas que a Vunesp pediu, ela vai te dar, no lugar de te dar essa frase aqui, se os impostos não sobem, então a receita cresce, ela vai colocar essa frase aqui. Os impostos sobem ou a receita fiscal não cresce. Qual que é a equivalência lógica? Então, como que você vai descobrir a equivalência lógica disso daqui, se a gente não fez a equivalência do ou? Essa daqui é uma equivalência do se, então, só que é o inverso, né? Então, aqui você teria que lembrar lá da fórmula do... Como que chegou nessa frase, né? Que seria o no, você negou a primeira ou manteve a segunda. Então, você vai reescrever, vai trocar o conectivo ou pelo se, então, e a primeira frase você vai inverter o sentido dela. Né? Então, ficaria aqui, ó. Os impostos sobem. Então, os impostos não sobem. Impostos não sobem. Se, então vai ser o se aqui na frente e o então aqui no meio. E a segunda eu não mexi nada, só vou repetir. A receita fiscal não cresce. Se os impostos não sobem, então a receita fiscal não cresce. Ó. Se os impostos não sobem, então a receita fiscal não cresce. Então é o inverso da frase, é o inverso da fórmula. Então eu já vi, já caindo assim, eu estranhei também, falei, mas ué, equivalência do ou? Aí depois que eu fui ver que na verdade é um sim, então, só que ele está começando a dar resposta para a pergunta. Beleza? Então, de equivalência, é assim, massivamente 99% é o sim, então, tá? Equivalência, tem que observar no enunciado lá falando de equivalência. Por quê? Porque ele pode pedir também uma negação, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, ó, o que são as negações lógicas, né? A negação, ela ocorre tanto, a negação ela já vai ocorrer de 3 conectivos, tá? Do e, do ou e do se, então, tá? Então, vamos ter uma formulazinha para cada um deles também. Então, qual que é a fórmula que eu uso? Né? O macete que eu uso assim para guardar. Ó, esses negócios dos macetes, da fórmula que eu estou passando, é uma coisa que vocês têm que todo dia repetir. Vocês vão acordar de manhã enquanto vocês estão escovando o dente, você vai estar falando isso mentalmente, tá? Qual que é a fórmula, qual que é a equivalência do se, então? Equivalência, você vai puxar na memória. Então, os dois tracinhos de igual. Então, são duas fórmulas. É o no, é o francês no, e é bagunça total. E agora vocês vão ter que decorar também a da negação. Negação do conectivo e do ou é a mesma fórmula. É a fórmula negou tudo. Como que a gente usa essa fórmula? Negou tudo. Ó, observe aqui que na frase negou, a gente tem já escrito e o ou. Então não é à toa, é de propósito, porque você vai negar tudo, então você vai trocar o conectivo e pelo ou se for o conectivo ou, você vai trocar pelo e, tá? Então você vai fazer esse joguinho aqui. Você vai trocar o conectivo e pelo ou e vai negar tudo, tá? Então vai inverter tudo os sinais.
tá? Que é o segundo passo aqui, ó. E vai negar tudo. Inverte os sinais de todas as preposições, inverte o sentido lógico de todas as preposições. Então, como é que é isso na prática, né? Então, por exemplo, eu tenho lá a expressão Pedro é motorista e João não é pintor. Então, eu tenho aqui minhas duas preposições. Opa, deixa eu marcar aqui. Tenho aqui minha preposição P e minha preposição que. E o conectivo E, aqui no meio, né? O chapeuzinho, né? E como é que eu faço? Então, onde é E eu vou trocar pelo OU, né? Então, vou reescrever a frase aqui, ó, P e que. Então, onde é E eu vou trocar pelo OU, vou negar, vou inverter o sinal de P e vou inverter o sinal de que, né? Que é o negou tudo, vai negar tudo, negar todas as preposições. Então, como é que vai ficar? Pedro é motorista? Pedro não é motorista. O E, troquei pelo OU. João não é pintor? Então, vou inverter o sinal, vai ficar João é pintor. Então, a negação dessa frase fica Pedro não é motorista ou João é pintor. Tá? Bem facinho, bem tranquilo. E se fosse um ou? A mesma coisa, né? Vamos usar essa resposta aqui, ó. Vamos converter agora o ou para e, né? Então, agora a gente quer negar essa frase aqui de baixo. Negar. Como que a gente vai negar? A primeira frase, eu inverto o sinal. Pedro não é motorista, vai ficar Pedro é motorista. O ou vou trocar pelo e, né? Ó, o ou aqui, ó, na forma. Onde é e vira ou, onde é ou vira e. Então aqui é ou, vai virar e. Pedro é motorista e João é pintor. Tem que negar tudo. Então João não é pintor. João não é pintor. Inverti. Ó, voltou aqui a ser a primeira frase de novo. Tá? Então, a negação do e e do ou acontece com a mesma fórmula, tá? Onde é e vira ou, onde é ou vira e nega todas as preposições. Tá? E a terceira, o terceiro conectivo do se então, né? A gente aprendeu lá em cima a equivalência do se então. Aqui é a negação do se então. Tá? Então, da negação do se então, eu uso a formulazinha do Mané, né? Então, o Mané, ele mantém a primeira preposição e nega a segunda preposição, né? Então, a gente tem lá uma fórmula, uma expressão qualquer, né? Então, vamos colocar aqui uma expressão qualquer, uma preposição, se então, e uma segunda preposição. Aí o exercício me pede para negá-la. Negar. Vou usar a regra do Mané. Como é que fica a regra do Mané? Mantém a primeira. De manter. Então, a primeira eu mantenho, repito. Mantém a primeira e nego a segunda. Esse e aqui, ele é um e de conectivo. Então, ele vai trocar o se então pelo e. Mantém a primeira e nego a segunda. Vou negar a segunda, então vai ficar não que. Então, ó, olha o exemplo. Então, aqui eu tenho conectivo, ó, tem a frase, se estudo, então sou aprovado. Cadê meu conectivo? Ó, se, então, tem minha preposição. Tem uma preposição aqui, ó, se estudo, tem a segunda preposição, seria sou aprovado. Né? Então, aqui eu tenho o meu P e aqui eu tenho o meu Q. Então, aqui eu tô reescrevendo, eu tenho o meu P, meu Q, ligados por um conectivo se então. Vou inverter elas dessa forma aqui. Então, como é que vai ficar aqui, ó? A primeira eu mantenho, né? Então, ó, se estudo. Então, aqui, vou escrever aqui, estudo, ou, oh, desculpa, ou não, e, né, que é o chapeuzinho, e, mudar de cor aqui,
E a minha segunda preposição, sou aprovado. Vou negar a minha segunda preposição. Não sou aprovado. Vou colocar aqui, então. Não sou aprovado. Então, aqui deu uma variaçãozinha, mas é só do tempo verbal, tá? Mas o sentido é o mesmo, tá? Ó, estudo e não sou aprovado, ou seja, estudei e não fui aprovado, né? É que aqui ele colocou no passado, mas isso não... Vocês vão ver que não muda nada, né? O sentido, o que a gente está vendo é o sentido da frase, que é o mesmo, né? Estudo e não sou aprovado, tá? Então, assim que nega, o conectivo se então, tá? Então, para negação, a gente tem duas fórmulas, né? Que aqui a do negou tudo vale por dois, vale para dois conectivos, e a do mané vale para o conectivo se então. Então, a gente tem duas fórmulas para negar três conectivos, e aqui em cima a gente tem que duas fórmulas para negar, para fazer a equivalência de um conectivo. Então, é isso que eu quero que vocês gravem, tá? É isso que vocês vão fazer todo dia que estiver escovando os dentes lá, tá? Na negação, negou tudo, é pro e e pro ou. Qual que é a negação do se então? É o mané, mantém a primeira e nega o segundo, tá? Na verdade, esse mané aqui, a gente deveria escrever ele assim, né? Né? Só que daí fica ruim da gente lembrar. Mas vocês vão lembrar que é de manter, mantém e nega. De mantém, e de conectivo e nega. Só que daí se colocar esse e aqui no meio fica estranho para a gente lembrar do macetinho do mané. Mas vocês falando mané, vocês vão lembrar. Mantém e nega. Mané. Beleza? Vocês conseguiram entender? Dúvidas, perguntem, que agora a gente vai fazer alguns exercícios para ver se entendeu mesmo. Se silêncio é de quem entendeu. Entendi, sim, Felipe. Só tô pensando aqui como que eu vou decorar tanto macete da específica e agora do raciocínio lógico. Mas é um tijolinho, né? O estudo é um tijolinho. É, Cada mas vez você você vai sabe que eu estudando, você faço vai... isso, né? Eu vou anotando os macetes e deixo assim num lugar visível. Aí eu vou lendo durante o dia. Ah, mas vixe, eu para conseguir decorar como é que chama? Orçamento público, que era uma matéria que eu estudava pouco, estudei só para a Unicamp, eu tive que, minha parede ainda tá aqui com os papeizinhos aqui, porque eu olho aqui, o que era mesmo renúncia de receita, né? Aí eu tenho um macete lá que é o racista. É, E mas aí, ajuda muito isso. só que Ou daí eu esse não lembrava o que macete. era o R, o que era o A. Aí eu vinha Esse... aqui, eu lembrava uma palavra ou outra. Aí aos poucos, tanto você ficar repetindo, você começa a lembrar de todos. Mas tem que ter a repetição também, porque senão Tem. entra na curva do esquecimento. Então, beleza, eu vou mandar, vamos mudar aqui para os exercícios aqui. Aí a gente faz um exercício de cada assunto aqui e os outros eu deixo para vocês fazerem depois. Mandei aí para vocês verem no grupo nosso aí minha parede, como é que ela ainda tá. Já acabou, já homologou. Beleza, então ó, vamos fazer aqui. Vou deixar o exercício 2 para vocês fazerem, tá bom? Aí vocês fazem aí, me dão um alô quando tiverem feito. E aí, se tiver dúvida, a gente faz junto. Se não tiver dúvida, a gente vai para o próximo exercício e fica a lista para vocês resolverem depois em casa. Então, vamos lá. Exercício 2, valendo. Eu achei a A. Letra A.
Eu achei a B. Eita. A E D eu de não dado ou a entendi B de nenhuma. bola? Hã? B de E eu- bola. Qual que você achou, Cristina? Eu não achei nenhuma. Ah, nenhum. Não, eu não entendi esse negócio aqui, porque assim, tipo, não bate uma com a outra, entendeu? Então, tipo, eu tenho que ver o vídeo de novo, como você vai postar, e amanhã eu dou uma analisada melhor nesse negócio, porque eu, sinceramente, eu não entendi, foi bullying de nada. Eu Bom. achei a B, Felipe. E, ó, vamos fazer aqui, ó, vamos ver. Ó, questão número 2. Considere a sentença. Se cometi um crime, então serei condenado. Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é... Então, aqui a gente tem a sentença e ele está pedindo equivalência, né? Equivalente, né? Então, está pedindo equivalência da sentença. De qual? É equivalente de quem? De qual conectivo? Se, então. Ó, conectivo se, então, aqui. E quais são as preposições? Cometi um crime, é a nossa preposição 1. E serei condenado é a nossa preposição 2, né? Vou chamar aqui de P e Q. E o se, então, é o meu conectivo flechinha aqui, o se, então, né? P, se, então, que. Equivalência, né? Equivalência me lembra igualdade, né? Então, vai me lembrar que eu tenho duas formas de resolver, né? Eu posso ir tanto pela fórmula do no, ou quanto a fórmula da bagunça total. Resolvendo aqui pela primeira, né? Vou começar já a resolver pela do no, né? A fórmula do no, o que eu tenho que fazer na fórmula do no, né? No, o N significa que eu vou negar a primeira, é um não. Então, vou inverter a primeira. E o ou significa que eu vou usar o conectivo ou, né? No lugar do se, então. Então, aqui vai ser meu conectivo ou, que é o Vzinho aqui de ponta cabeça. O Vzinho, né? O Vzinho. E a letra Q, não falou nada, só vou repetir ela. Então, olha como é que vai ter que ficar minha resposta. A primeira parte invertida, conectivo ou, letra Q. Né? Então, vamos ver se eu tenho algum... Primeira coisa que eu faço, eu particularmente, quando eu cheguei nessa resposta, vou procurar nas respostas lá quais tem o conectivo ou, para já eliminar algumas, né? Então, qual tem o conectivo ou? Essa tem o ou. Essa daqui é o se, então. Vou descartar ela por enquanto. Essa daqui é o se, então. Vou descartar ela por enquanto. Cometi um crime e serei condenado. Não é o e que eu estou procurando o ou. Vou eliminar ela. A letra E, não cometi um crime e não serei condenado. Também a letra E, vou eliminar ela porque estou procurando o ou. Agora, achei o conectivo correto, agora eu vou avaliar se as preposições estão corretas, né? Como é que tem que estar correta? Tem que negar a primeira. A primeira é o quê? Cometi um crime. Como é que vai ficar negado? Não cometi um crime. Ó, exatamente como está aqui. Não cometi um crime. Primeira parte está certo, o conectivo está certo. E a segunda parte, como é que fica? A segunda parte é só repetir, né? Não mudei aqui a segunda parte. Então, a segunda parte é serei condenado. Segunda parte aqui, ó, serei condenado. Não mudou. Então, já achei minha resposta. Então, gabarito da letra 2 é da letra 2, do número 2 é a letra A. Tá? Qual que foi o erro aí? Quem conseguiu identificar? Conseguiu identificar, Tânia? Onde você errou? Sim. Tânia, Rosana, Cristina. Não, desse no, o problema é encontrar, por exemplo, igual esse bagunça total e esse no aí. Tudo bem, o no tem essa regrinha aí do ou, beleza, do não e do ou. Mas aí como que eu vou saber qual é um e qual é outro, entendeu? O negócio é esse. Aí que Então. é que realmente fez uma bagunça total na minha cabeça, pirou aqui, entendeu? É que aqui ó, a gente utilizou
é igual lá quando eu estava falando na explicação, o ou, a gente sabe, o no, a fórmula do no, a gente sabe que a gente vai ter um conectivo ou na resposta. Da bagunça total, a gente não troca no conectivo, vai ser o se então. Então, só por ir por aí, você já consegue eliminar já duas respostas, né? Que você sabe que não vai ter o e, não sabe que não vai ter o conectivo e nas respostas. Sobraria só 3. Tá, então assim, por exemplo, quando tiver o se e então, só usa esse no, é isso? Só tem essa possibilidade de usar esse no. Não, quando tiver a Se e então. do se então, se for equivalência do se então, você pode usar qualquer uma dessas duas fórmulas, ou a do no, ou a da bagunça total. O que eu estou falando aqui é que uma das respostas vai ter que ser ou, você tem duas fórmulas. E essas duas fórmulas vai te dar um conectivo ou conectivo se então, né? Por aí você já consegue eliminar duas alternativas, porque aqui não tem nem o ou nem o se então, tá o e. Tá, entendi. Por aqui você já começou a eliminar duas, tá? Já diminui sua chance de erro. Uhum. E aí sobrou 3. Só que daí agora, para você chegar na resposta, você vai ter que fazer a fórmula completa. Então, você vai ter que fazer a fórmula do no. Aqui a gente começou a fazer a fórmula do no, e por sorte já chegamos que a resposta seria ela. Mas a gente poderia ter começado a fórmula da bagunça total, não teria achado uma resposta conclusiva, nenhuma idêntica à das alternativas, significa que você teria que partir para a segunda fórmula. Entendi. Então, a gente fez um exercício aqui de equivalência. Vamos fazer um aqui juntos o gabarito, achamos aqui a letra A. Vamos fazer um exercício de negação antes de encerrar a aula. Eu vou deixar essa listinha para vocês fazerem e façam, que é de extrema importância, certeza que uma dessas questões vai estar na sua prova. Então, façam. A gente sabe que a gente estuda tanta coisa em concurso e a maioria das coisas que a gente estuda não cai. Essa é uma das coisas que estou te falando que vai cair. Tá? Vamos lá. Exercício número 6. Vou dar aí 3 minutinhos para vocês fazerem. Qual resposta vocês chegaram? Eu cheguei na letra E. E também. E... Isso aí. O gabarito vai ser... Alguém achou diferente? Eu tinha achado a C. C. Não foi de ônibus, eu usou o celular. Ou usou o celular. Ah, tá. Ó, aconteceu que você esqueceu de trocar o conectivo. Você inverteu os sinais das preposições, mas não trocou o conectivo. Como é que é a fórmula? Ó, vamos ler a questão inteira. Considere a afirmação. Ronaldo foi de ônibus e não usou o celular. Então, aqui a gente tem Ronaldo foi de ônibus na primeira preposição, não usou o celular na segunda preposição e estão unidos pelo conectivo e. A negação dessa afirmação, né? Então, ele está pedindo para negar. Então, quando ele fala negar, ele está falando para você negar o conectivo, né? Então, como que a gente nega essa afirmação? Como é que a gente nega esse conectivo, né? Então, a gente vai usar a fórmula lá do negou tudo. Então, aqui a fórmula do negou tudo. Cadê aqui? Deixa eu mudar de cor aqui. Então, onde é E, vai virar ou. Esse é o primeiro passo. Então, é a troca dos conectivos. E é onde é ou, vai virar E. Então, aqui, ó, a gente tem aqui nessa... Vou reescrever essa expressão aqui só com o simples, né? Então, é P, sinal de E e o Q. Então, aqui a gente tem P, sinal de E e o Q. Então, na reescrita dessa frase, primeira coisa, trocar os conectivos. Então, aqui onde está o meu sinal de E, vai virar sinal de OU. Tá? E vou negar tudo. Esse negar tudo é trocar o sentido das duas preposições, né? Então, vou inverter o sentido do P e vou inverter o sentido do Q.
né? Então, agora relendo a frase aqui, ó. Ronaldo foi de ônibus. Então, vai ter que ficar Ronaldo não foi de ônibus. E aqui agora eu vou usar o conectivo ou no lugar do e, ou não usou o celular. Vou ter que inverter esse sentido. Então, ele usou o celular. Usou o celular. Ronaldo não foi de ônibus. Então, a letra E, Ronaldo não foi de ônibus ou usou o celular. Tá? Então, só o detalhezinho aí foi inverter os conectivos aí, tá, Rosana? Mas inverter o sentido das preposições já tá no caminho aí. Só tem que lembrar que também tem que inverter os conectivos, nesse caso aqui, do negou. Faz sempre esse desenho aqui, ó, desse jeitinho aqui. Escreve negou tudo, faz uma setinha para cá, uma setinha para lá. Aí vai ajudar a lembrar. Visualizar essa fórmula ajuda. Né? Às vezes só na cabeça a gente bagunça mesmo, não consegue lembrar dos detalhes, mas escrevendo a gente consegue relembrar os detalhes dela. Então, o gabarito dessa questão é a letra E mesmo, tá bom? E aí, dúvidas, perguntas? Tranquilo? Deixa eu só mostrar para vocês, ó, a prova que eu fiz da Unicamp, caiu uma questão desse assunto. Deixa eu ver se eu acho ela aqui rapidinho para mostrar para vocês como que é cobrado na prova mesmo. Foi uma prova que eu fiz em fevereiro. Deixa eu achar aqui minhas provas. – 2023, fevereiro. Aqui, Unicamp, técnico de administração, prova. Essa prova aqui, ela já... Era a prova aqui. A prova da Unicamp. Ela já começa com a parte de raciocínio lógico, né? Olha aqui, ó, questão número 2. Considere a seguinte afirmação. Eu viajo nas férias ou estudo para concurso. Assinale a alternativa que apresenta uma negação lógica para a afirmação apresentada. Exatamente igual a gente estudou nos exercícios. Tá? Então, estou mostrando aqui para vocês verem que realmente é assim que a VUNESP cobra. Olha que fácil essa daqui, né? Aqui é só negar o ou. Então, negação do ou, vai usar a fórmula do negou tudo, vai virar o e. E vai negar os dois lados. Então, vai ficar eu não viajo nas férias e não estudo para concurso. Eu não viajo nas férias. Eu não... Aqui, ó, é a letra A. Eu não estudo para concursos e não viajo nas férias. Mas aí tá invertido, né, Felipe? Aqui no caso ele inverteu, mas assim, se você... Aqui já tá... Aqui é o que ele quis dificultar, né? Porque se você for fazer na tabela verdade, que não é o que a gente estudou, a gente só estudou os macetes, mas na tabela verdade, se você inverter uma preposição de lado com a outra, na negação do e e do ou, o resultado final vai ser o mesmo, tá? Então, não muda o sentido da frase, ele tem invertido. Então, nesse caso aqui, ela também está certa em inverter. O conectivo e ou, ele pode inverter de lado as frases. É o que ele quis dificultar aqui, mas também não dificultou porque você sabe que você precisa trocar o conectivo e você sabe que precisa inverter as duas preposições. Então, você consegue eliminar as 4 alternativas erradas e achar a correta.